Agora o jornalista Fernando Vieira de Mello pergunta ao candidato Gilberto Kassab. Comentário da candidata Marta Suplicy. Candidato Gilberto Kassab, a Justiça Federal proibiu que a Prefeitura de São Paulo contrate entidades privadas para a administração de hospitais públicos e outras unidades de saúde na cidade de São Paulo. O senhor acha que São Paulo pode prescindir dessas entidades privadas e pode aplicar melhor esses recursos? Primeiramente, eu queria deixar claro que não é qualquer entidade privada que faz a parceria com São Paulo. São entidades idôneas, nós estamos falando de USP, Unifesp, Santa Casa, Irmãs Marcelina, Albert Einstein, Sírio-Libanês, Irmãs de Santa Catarina, que prestam um excelente serviço na cidade de São Paulo. Em segundo lugar, essa questão está amparada juridicamente por uma liminar no Supremo Tribunal Federal. E, diferentemente de outros momentos da vida pública de São Paulo, hoje existe um entrosamento perfeito entre os nossos servidores e essas entidades. O serviço é de excelência. Graças a essas parcerias, implantamos na cidade de São Paulo 115 AMAs, 2 novos hospitais, contratamos 3.000 médicos e fizemos um avanço muito grande na qualidade do serviço de saúde prestado a 7,5 milhões de usuários. Hoje, segundo pesquisas, 30% da população entendem que o nosso serviço é ótimo ou bom. 70% ainda não. Mas o importante é lembrarmos que no início da nossa gestão, zero. Ninguém achava que o serviço prestava. Hoje avançamos, vamos continuar avançando. Defendo esse modelo. O governo do estado, já com o nosso querido e saudoso governador Mário Covas, implantou isso em São Paulo, e o próprio governo federal já mudou o conceito, a sua visão em relação a esse modelo e também pensa em implantá-lo. Portanto, confio na nossa justiça, estamos amparados por uma liminar, e para a cidade de São Paulo é muito importante esse modelo de parcerias, porque melhorou muito a qualidade do atendimento da saúde pública na cidade de São Paulo. Comenta a candidata Marta Suplicy. Em relação às OS, nós vamos manter com maior fiscalização, controle, porque hoje essa é a grande queixa e reclamação. Agora, a descrição do prefeito Kassab, nós temos a sensação de que nós estamos vivendo num mar de fantasia, porque quem é povo, quem usa o serviço público, quem quer marcar um exame de especialista na cidade, como uma senhora que me falou ontem, que estava marcado para janeiro de 2010 o exame dela, ou o outro que demorou 10 meses para um exame de especialista em ortopedia, sabe que isso é uma ilha de fantasia. Nós vamos realmente dar um salto na questão da saúde, fazendo nas subprefeituras as policlínicas que vão finalmente nessa cidade o indivíduo poder marcar o seu exame de especialidade, a sua consulta, tudo hoje que ele não tem acesso. Também nós sabemos que as AMAs, elas ajudam, mas elas não resolvem, não têm resolutividade, e nós vamos melhorá-las. A Marta precisa saber que as policlínicas já existem. Hoje já são 5 AMAs para especialistas na cidade de São Paulo, serão 30 AMAs voltadas para as consultas. E também, evidentemente, são todos informados que outros programas importantes acontecem na cidade de São Paulo que melhoraram o sistema público no atendimento de saúde. Mãe Paulistana, remédio em casa, a informatização da distribuição de remédios, a central de medicamentos. O que eu posso dizer é que eu conheço a cidade hoje, a cidade real. E, infelizmente, a gestão anterior, Marta, a sua gestão não foi aprovada, por isso você não foi reeleita, principalmente porque você foi muito mal na saúde. E hoje é o carro-chefe da nossa administração. Saúde e educação. Enquanto nós não tivermos uma saúde e uma educação de excelência, igual a particular na cidade de São Paulo, eu, como prefeito, não sossegarei, porque não é justo socialmente. As pessoas pagam impostos e a prioridade do poder público, antes de mais nada, é dar uma saúde de qualidade e um ensino público de qualidade. Agora o jornalista Fernando Vieira de Mello pergunta para o candidato Ciro Moura. Com o comentário do candidato Renato Reichmann. Eu queria que o candidato Ciro Moura comentasse a tão sonhada reforma política no Brasil, que pretende, entre outros objetivos, concentrar o número de partidos, dar uma identidade, dar uma ideologia mais identificada para os eleitores a essas siglas e acabar com esta sopa de letrinhas que só confunde todo ano a cabeça do eleitor.
Fernando, essa é a sua opinião, eu respeito e não concordo. Se você estiver fazendo alguma referência ao meu partido, eu quero dizer a você que nós somos um dos 3 partidos que já tivemos o maior, que elegemos presidente da República. E elegemos 2. Então, eu não tenho nada a ver com essa história que você está falando. O que acontece é que nós temos um sistema eleitoral sem isonomia. Eu estou indo ao meu programa com 1 minuto de televisão, outros candidatos com 2, 3, 5, 6, 9, e você quer uma disputa equilibrada e vem puxar o assunto que atrás da sua pergunta é querer saber se eu acho que os partidos devem ser extintos. Eu acho sim que os partidos têm que lutar para mostrar a sua identidade. Nós temos ideia, nós temos uma história, nós temos 25 anos. Em 1990, nós elegemos 43 deputados federais, quase 10% da Câmara, e eu não aceito esta conversa. Deixe o povo decidir. Nós temos a mania de fazer papel de pai. É a imprensa dando palpite, em vez de ficar na sua área. Deixa a parte eleitoral que seja democrática, não esta brincadeira. Aí me pergunto, como é que você consegue explicar a sua ideia? Eu tento, talvez tenha alguma capacidade. Eu acho que nós temos que dar liberdade, sim, de decisão, porque não há ninguém que hoje é grande e que não foi pequeno. Nós fomos pequenos, fomos grandes, voltamos a ser pequenos e não tenha dúvida. Continuaremos e seremos grandes. Seu comentário, candidato Renato Reichmann. Eu acho que, como em toda a natureza, o crescimento está na diversidade. Quanto mais diversidade tiver, é o sal da terra. Agora, quanto à sopa de letrinhas, pode ser, mas a receita da nossa sopa é a mesma desde 1984. Por 24 anos agora é PMN, Partido da Mobilização Nacional. Tem muito pouco partido que não mudou a receita da sopa de letrinhas. E eu não sei se centralizar em 1, 2, 3 ou 5 partidos vai fazer diferença, porque tem muito partido aí grande, inclusive, que é rachado em 5, 6 facções e a gente lê todo dia no jornal. Então não era melhor que essas 5 ou 6 facções, em vez de ficarem brigando, porque isso não é ideologia, se tem 1 ou 2, sim, 5 ou 6 facções não é ideologia, é porque tem muita gente no mesmo lugar sem caber, tendo que ir para outro lugar. Então, não é melhor mesmo ter outras siglas e uma maior variedade ideológica, num mundo cada vez de mais diversidade? Candidato Ciro Moura. O Renato, se falou em sopa de letrinha, quem é aqui que não tem letrinha na sua coligação? Será que é letrinha? Muitas vezes a vida depende de uma letrinha. E na medida em que ela continua... Então, olha, eu acho que cada um tem que tratar da sua coisa. Nós temos que, na verdade, discutir como é essa democracia brasileira que faz do deputado federal, e veja que nós elegemos 3, uma legislação maldosa que permitia que o deputado abandonasse o partido depois de usá-lo. Então, vamos discutir, sim, uma democracia que nos dê chance àqueles que ainda nem cresceram, que cresçam, e que nós, que já fomos grandes, o maior poder desse país, que não tem escola que ensina o que é isso. Nós já fomos e não tenho dúvida, nós voltaremos a crescer. O nosso caminho é ascendente. É a minha opinião e eu não aceito restrição à democracia e à liberdade de expressão. Agora o jornalista José Paulo de Andrade pergunta para a candidata Marta Suplicy.